Graças e paz, meus irmãos. Amém. Queridos, muito feliz eu estou, empolgado demais, sentindo a presença do Espírito Santo desde ontem, quando nós chegamos aqui. E louvado seja o nome do Senhor por esse momento tão especial, esse Lidera 2022, o 10º, né? Deus já está falando assim, de forma tremenda, ao coração dos irmãos, ao meu coração também. Gosto muito dessa cidade, prometo voltar mais vezes. Gosto muito, eu sou recifense, né? Ontem ficou um pouco na dúvida, ele é mineiro, ele é recifense, sou recifense. Nasci lá, minha família foi para Belo Horizonte depois de um tempo, mas eu sou recifense, gosto da praia, gosto do calor. Cheguei lá, estava fazendo 35 graus e aqui está esse clima e eu tenho uma pergunta: onde é que a gente liga esse ar-condicionado geral aqui? Eu tenho um pouco de trauma com relação a frio. O frio que eu peguei assim mais violento, estava falando com o pastor Edmilson, foi aqui em Curitiba em 2014, quando eu estive aqui no Multiplique. Fiquei hospedado no Sindacta, como eu sou militar da aeronáutica, fiquei hospedado no Sindacta. Eu nunca tinha passado um frio daquele, misericórdia. Quando acordei de manhã, eu vou lá na portaria, pastor Silvado, falar com o soldado, dizer que estava vindo aqui para a igreja. E eu falei para ele: meu filho, que frio é esse aqui? Ele falou: mas o senhor não ligou o aquecedor? Eu disse: no meu quarto não tem aquecedor não. Ele disse: tem. Eu disse: não tem não. Ele disse: vamos lá que eu vou mostrar. Quando eu cheguei, eu vi um aparelho do lado da minha cama e ele me apresentou o aquecedor, porque lá em Recife não tinha. Então passei frio a noite toda com a solução do meu problema do meu lado ali. Mas graças a Deus por tudo que Deus já tem feito aqui. Agora eu sei o que é um aquecedor, eu não passo mais frio, pode ter certeza. Queridos, o tema da nossa reflexão hoje pela manhã, tema que tem falado ao meu coração desde quando eu recebi, que fala sobre corações avivados. Tudo que nós compartilhamos ontem e iremos compartilhar até amanhã à noite, só acontece pelo fato de entendermos que Deus tem levantado uma geração de líderes com corações avivados. Não existe mais espaço para o cristianismo na nossa nação. Há 150 anos estamos aqui no Brasil, nós batistas, e há 150 anos nós cantamos Minha Pátria para Cristo, e quando nós vamos ver o impacto que nós batistas temos trazido para a nação, impressionante como ainda existem cidades, e muitas cidades, que ainda não têm uma igreja batista em 150 anos. Porque muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada enquanto igreja, enquanto denominação, parece que os corações que um dia foram avivados, parece que não são mais. E Deus tem levantado, acredito eu, nos últimos 10 anos, uma geração, não só aqui, mas em vários lugares, de líderes que querem fazer a coisa acontecer, querem se envolver no que Deus tem preparado. Não dá para parecer muito assim, fica um pouco ruim por conta da iluminação. Não sei se apagando aqui a iluminação se ajuda. Tenta apagar aí só para a gente ver. Não sei onde apaga, mas aqui foi a nossa primeira sede. Nós éramos um pequeno grupo, e esse pequeno grupo com 13 irmãos, ele multiplica em 3. Então ali a gente conversa com os 3 pequenos grupos e decidimos alugar uma casa. Amanhã eu explico como foi todo o processo. Alugamos uma casa e começamos o culto numa garagem. Começamos o culto. Nosso primeiro culto, 32 pessoas participaram. Muito obrigado, meu irmão. Ou minha irmã, não sei quem apagou, né? Mas 32 pessoas participando desse culto. A gente tinha escola bíblica antes e depois a gente montava a estrutura para o nosso culto. Acho que não está passando. Isso, agora. Então aí está, tudo muito improvisado. O ar-condicionado da nossa igreja era aquele do lado ali, eram 3 ventiladores que a gente pegava emprestado da casa da gente e trazíamos ali. Queridos, depois de um tempo, essa casa ela fica pequena. E aí já está numa outra fase, alguns meses depois. E Deus nos presenteia uma casa que cabia aí 80 cadeiras. No culto de aniversário de 2 anos tinha 160 pessoas pela janela,
pastor Diogo Carvalho, que os irmãos conhecem, foi que trouxe a pregação. Aí a gente já tinha climatizado, mas enfim, o lugar ficou pequeno e foram experiências maravilhosas. Deus estava conduzindo o seu povo, fazendo a vontade dele, e em menos de 3 anos, cerca de 2 anos e 4 meses, Deus nos presenteia com um lugar melhor, com um lugar bem mais amplo, e eu contarei o milagre desse lugar amanhã, porque foi um dos maiores milagres que nós vivenciamos, e Deus nos presenteia com um lugar no qual nós passamos alguns meses trabalhando, porque nós mudamos de lugar em plena pandemia. Quando inicia a pandemia foi quando a gente assina um contrato. E Deus, Ele nos direciona, a gente trabalhou muito. E aqui está a nossa nova sede. Está bem escura essa foto, eu teria à noite, mas tem algumas outras fotos aqui. Aí está o lugar do qual Deus nos presenteia, um lugar para 1.200 pessoas, bem próximo, tem uma arquibancada, e aí a gente começa a fazer todo o trabalho, que durou alguns meses, e aí eu queria voltar só à foto anterior da arquibancada. Eu não acho que são vocês que estão passando, não acho que não sou nenhum aqui, mas voltar aqui a foto, isso, peraí, volta, agora. Lembro-me que faltando 24 horas para inaugurarmos o templo, depois de 5 meses de culto exclusivamente online, eu sento na arquibancada, depois de todo mundo ir embora, depois de limpar lá tudo, organizar a questão de data show, e aí eu começo, meus irmãos, a fazer algumas perguntas a Deus ali sentado, e eu pergunto a Deus, Senhor, que lugar grande. Primeiro eu estava falando para ele, que lugar grande. A gente estava numa garagem que era mais ou menos isso aqui, e a gente vai para aquele mundo todo, e eu começo a interrogar a Deus com relação, será que nós daremos conta de tudo isso? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos prontos para tudo isso? O que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? Nós éramos uma igreja de garagem. E o que é que o Senhor quer que a gente faça? Qual é a nossa missão nesse lugar? E Deus, naquele momento, Ele me conduz em oração, e Ele falando comigo, dizendo que a missão que Ele tinha para aquela igreja, que começa num pequeno grupo, a missão era alcançar vidas e levar vidas para os céus. Meus irmãos, e como isso é importante. Como é importante a liderança entender que nesse processo de condução de pessoas para o reino, para o céu, todos nós fazemos parte dessa engrenagem. Sabe por quê? Porque os pequenos grupos são muito importantes, os ministérios são importantes demais, e muitas pessoas foram chegando. Mas quando Deus falou isso comigo, eu questionei Ele mais uma vez, e foi a última, dizer como fazer isso? Como conduzir toda essa multidão que vive aqui nesse lugar, mais de 18 mil pessoas, como conduzir essas pessoas aos pés do Filho dele, aos pés de Jesus Cristo? E Deus fala comigo, dizendo que só tem uma forma de realizar algo tão extraordinário para o reino, que é conduzir pessoas aos céus. E precisamos, para isso, termos corações voltados para Ele. Corações totalmente voltados para o Senhor. Corações que têm que estar preparados para ouvir a voz dEle e obedecer. Corações que têm que estar no centro da vontade dEle. Corações tão apaixonados pela obra, tão dispostos a fazer parte de tudo que Deus tem feito no mundo, que vai passar por vários desafios, mas tem que entender que esse coração tem que ser um coração avivado pela obra do Senhor. Queridos, Deus fala que só iremos cumprir se nós tivermos corações assim. Eu reúno a liderança e pergunto à liderança o que é que Deus tem falado para cada um, qual é o seu sonho quanto líder, o que é que Deus quer da tua vida, onde é que Deus quer que você vá. E assim como na época, meus irmãos, da igreja primitiva, Deus tem levantado um povo com corações avivados para cumprir a missão. Irmãos, entendemos que só poderemos avançar ainda mais, assim como aconteceu na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ali em Atos capítulo 1, ela inicia com 120 irmãos. E a palavra de Deus e os estudos mostram que
curto período de tempo, todo o Império Romano estava sendo evangelizado. Lucas e Atos, eles mostram claramente isso. Porque em Lucas capítulo 9, nós vemos ali 12 discípulos. Em Lucas capítulo 10, já vemos ali 70 discípulos. E aí quando você entra no livro de Atos, Atos 1, são 120 discípulos que iniciam a igreja primitiva. Atos 2 são 3.000 batizados, Atos 4, 5.000 convertidos, Atos 5 perderam as contas, diz que é uma grande multidão, Atos 6 e 7 diz que existia agora até conversões de líderes, de sacerdotes. Atos 8, a igreja se espalha por conta da perseguição. Atos 9, igrejas são plantadas. Atos 14, igrejas são plantadas inclusive na Ásia e na Turquia. Atos 16, igrejas são plantadas em toda a Europa. Atos 21, milhares de judeus se tornam cristãos. E sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque aqueles irmãos nossos da igreja primitiva, eles tinham um coração avivados para a obra, eles amavam a obra, eles amavam o Senhor. Então tenha certeza de que se eu e você nos colocarmos na posição de sermos verdadeiros adoradores, com o coração assim, abertos ao Senhor, com certeza igrejas serão plantadas, discípulos serão multiplicados, pequenos grupos iniciarão e multiplicarão, e nós não saberemos, preste atenção, nós não saberemos onde Deus vai nos levar. Existe uma cidade em Pernambuco chamada Custódia, Sertão. Existe outra cidade em Pernambuco chamada Goiânia, divisa com o estado. Existe uma outra cidade vizinha chamada Jaboatão dos Guararapes. E nessa cidade existe um bairro chamado Maçangana. Nessa mesma cidade, Jaboatão dos Guararapes, existe um lugar chamado Candeias. Esses 4 lugares que eu acabei de dizer, são lugares que a Igreja da Lagoa está plantando igrejas. Então até o final do ano nós estaremos, além da Igreja da Lagoa plantando outras 4. 3 já estão sendo desenvolvidas. E sabe como isso aconteceu? Aconteceu porque em 2014 vocês se colocaram na presença do Senhor com corações avivados, querendo abençoar a nação. E hoje vocês estão abençoando cidades que vocês nem conhecem, e é apenas o começo. Tenha certeza disso, Deus só está começando a fazer isto agora. Estamos aqui, meus irmãos, única e exclusivamente por conta de pessoas. O nosso negócio é gente, nós amamos as pessoas. Quando nós iniciamos isso lá atrás, nós ficávamos pensando como é que nós vamos chegar até as pessoas através do amor. Como nós falamos ontem, se nós não nos movermos através do amor na vida das pessoas, as pessoas também se movimentarão ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E Deus tem feito muitas coisas maravilhosas. Eu vou passar mais slides aqui. Pessoas passaram a se converter lá na igreja. Pessoas começaram a aceitar Jesus Cristo. Essa foto está um pouco escura também, mas eu queria contar a experiência dessa conversão. No meio aqui nós temos a irmã Renata. Do lado o esposo George e do outro lado a filha Yasmin. Toda a família cristã menos a Renata. George encontra Jesus Cristo há 22 anos atrás, se converte, e a esposa não segue o seu caminho. Obrigado novamente. E foram 22 anos, ele é coronel da aeronáutica, ele está com essa barbona aí, por conta que ele já está na reserva. Barbona, falei barbona, pessoal. Motociclista, ele lidera o motoculto lá na igreja, né? A última semana a gente teve quase 100 motos lá dentro do templo e também do lado de fora. E Renata, durante 22 anos, caminhando do lado do esposo, em nenhum momento ela toma a decisão de aceitar Jesus Cristo. E aí no aniversário da igreja, o pregador, o pastor Ney Ladeia, acredito que os irmãos conhecem aqui, pregando, ela entrega a vida a Jesus. Irmãos, quando essa mulher da arquibancada, ela levanta a mão, parecia um gol no estádio de futebol, a igreja que estava orando por ela, porque o esposo muito envolvido, o esposo lidera o projeto social da igreja, o esposo lidera ali a gente chama de PGMM, que é Pequeno Grupo Multiplicador de Motociclista, né?
É o PGM ao quadrado que ele fala lá. Então ele estava lá liderando e ela não perdia ela não perdia nada. Ela era uma das primeiras pessoas a chegarem ali no banheiro e ajeitar as coisas, tudo, mas ainda não tinha dado esse passo de fé. E no aniversário da igreja, ela dá esse passo de fé e pessoas ainda mais se convertendo. Essa é outra foto que eu queria dar como exemplo. A igreja da Lagoa, ela fica numa lagoa, lógico. E durante, pastor Edmilson, mais de 70 anos, uma família daquela localidade foi envolvida com bruxaria pesada. A avó, depois a mãe e 3 tias, e depois a filha. De fazer assim coisas terríveis. Eu trouxe essa foto aqui, ela autorizou a colocar, porque essa irmã de preto que está com a camisa listrada, há 2 meses atrás ela aceitou o Senhor Jesus Cristo. E ela era uma das filhas que era envolvida com bruxaria. A única da família que restava, que ainda desenvolvia essa atividade de bruxaria ali naquele lugar. E por que eu falei da lagoa? Porque muita coisa era feita lá. Era feita lá. Então houve uma maldição de mais de 70 anos que foi quebrada para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso porque o Evangelho chegou. Irmãos, eu sou um pastor chorão. Hoje nós temos o Projeto Servir acontecendo na igreja. Hoje é o 3º sábado do mês. E na Lagoa Araçá tem uma área de evento onde nós montamos toda a estrutura e oferecemos vários serviços. E uma coisa interessante, eu recebi uma mensagem dessa irmã na última segunda-feira, que ela comprou a camisa do projeto, ela deu o nome dela para ajudar, ela falou: pastor, a minha família passou 70 anos fazendo bruxaria nessa lagoa, e agora eu vou estar lá pregando o evangelho. Sabe, meus irmãos, existem coisas que nós só iremos viver se nós estivermos centrado na palavra de Deus. Esse aí foi o último batismo nosso há 2 meses. No próximo mês teremos outro. Nós batizamos 33 irmãos para a glória e honra do Senhor. Deus falou comigo e Deus com a liderança da igreja, de que se nós colocarmos o coração no centro da vontade dEle, se nós tivermos corações avivados, nós iremos experimentar coisas assim maravilhosas. Eu sei que aqui os irmãos devem ter várias experiências como estas, ou até mais impactantes. Mas quanto mais a gente se aproxima do Senhor, colocando o nosso coração à disposição do Senhor, mais coisa sobrenatural acontece. Queridos, ter o coração avivado nos torna corajosos. Em Josué 1:9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu não sei qual é o lugar que você está andando, qual é o ministério que você está liderando, qual é o ministério que você está colaborando, onde é seu pequeno grupo, mas eu quero te falar uma coisa: aonde Deus te levar, Ele estará com você, porque Ele promete isso. Tem um texto em Atos, e aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. É um texto bem conhecido que fala de 2 dos apóstolos que foram presos e vão perante ao Sinédrio, Pedro e João. Eles realizam uma obra milagrosa e eles são chamados, aprisionados, questionados. E aí, queridos, quando Deus estava me direcionando para esse tema de termos corações corajosos, né, avivados, que nos torna corajosos, Deus me levou a esse texto. E esse texto fala de uma forma muito forte sobre a coragem daqueles discípulos, porque eles foram interrogados, eles poderiam até morrer. Mas aí quando eles são interrogados, ali no versículo 13, acompanha comigo, diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os homens ali que estavam interrogando Pedro e João perceberam a coragem que eles tinham. Eles tinham coragem. E a coragem, meus irmãos, não é a ausência de medo. Pelo contrário,
Quando você está se colocando à disposição do Senhor, e aí recebe essa palavra, porque eu tenho certeza que aqui existem pessoas assim, quando nós recebemos uma missão do Senhor, um convite de algum pastor para liderar alguma área, a ser desafiado a abrir um pequeno grupo, ser desafiado a participar de um ministério, muitas vezes nós ficamos ali com medo, e o medo é normal. O medo é normal. Quando eu estava no seminário que eu comecei a plantação da igreja, a minha igreja mãe me perguntou, o pastor Alberto, o pastor Silvado também conhece o meu pastor Alberto, presidente da convenção atualmente, ele perguntou assim: Miguel, você está no último período do seminário, você gostaria de ser ordenado ao ministério pastoral e já iniciar a plantação como pastor? Eu disse: não, pastor, eu prefiro esperar. Deus colocou no meu coração que eu tenho que passar algum tempo plantando essa igreja como seminarista, porque existia um convite, eu já dava aula na área de missões do seminário, nos cursos de extensão, e existia uma possibilidade, depois de me formar, de fazer uma especialização, ser professor do seminário, e eu queria ter a experiência de olhar ali aquela sala lotada de seminaristas, e dizer assim: olha, vocês podem iniciar a plantação de uma igreja, vocês podem iniciar um ministério, vocês podem iniciar o que vocês quiserem, porque eu iniciei a plantação da minha igreja como seminarista, e se eu fiz, vocês também podem, porque o mesmo Espírito que está em mim está em você. Então eu queria falar isso para você. Tudo isso que Deus tem feito conosco lá em Recife, na plantação da igreja, na plantação de outras igrejas, em outras coisas que nós estamos fazendo, se Ele fez isso conosco lá, Ele tem o poder de fazer isso com você aqui, porque Ele também habita em você. Então tenha certeza disso. Então, quando eu estou numa sala de aula, me perguntam: pastor, professor, o senhor não teve medo de iniciar uma igreja do zero? E a minha resposta é: eu tenho medo até hoje. Até hoje. Quando nós colocamos aquela fila gigante de irmãos que iriam se batizar, antes de eu entrar naquela piscina para batizar, eu lembro, na última vez eu olhei e aquela multidão disse: Senhor, como é que a gente vai cuidar desse povo todo? Bateu medo. É normal, mas o medo, ele não pode nos paralisar, porque ser corajoso não é não ter medo, é encarar o medo e entender que Cristo está conosco. Ou vocês acham que Moisés não teve medo? Davi, quando foi enfrentar aquele gigante, será que ele não teve medo? Neemias, para reconstruir Esdras, Pedro, o próprio Paulo, ele fala das dificuldades dele ali em 2 Coríntios, ele passa tudo que ele fala tudo que ele passou, com certeza ele tinha medo, mas entender que ter um coração avivado, é entender que a coragem do Senhor está conosco, Ele está dentro de nós, Ele habita em nós. E sabe por que nós precisamos ter coragem? Sabe por que nós precisamos ter coragem? Por duas coisas, uma eu vou falar agora, e a outra eu vou só tocar e falar à tarde. A primeira é que nós temos que ter coragem porque nós não estamos sozinhos, irmãos. Tem um filme que eu gosto muito, uma série, é Star Wars. Não sei, quem gosta de Star Wars aqui? Levanta. Ei, rapaz, não estou sozinho, olha aí. Bênção. Em um dos episódios, tem uma parte que fala assim: olha, o inimigo, ele começa a vencer a batalha quando ele nos convence de que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos ter medo, porque nós não estamos sozinhos nessa guerra, nessa batalha, nessa missão. Se você olhar para o lado, você vai ver alguém, às vezes que nem conhece, mas se está aqui, é porque está sendo movido a liderar, a se envolver, a estar perto do Senhor, a ter o coração avivado. Se você passa por algumas crises, alguns problemas, essa pessoa do lado também passa, porque eu passo, os pastores passam e todos nós estamos juntos nessa. Nós não estamos sozinhos. Então, e outra coisa, Ele mesmo prometeu: olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Mesmo quando você se sentir sozinho, entenda, você não está, porque o Espírito Santo habita em você. E sabendo disso, nós não precisamos ter medo. A outra coisa é que nós servimos a um Deus que Ele vai à frente do exército. Queridos, o único exército que já existiu e que existe, que o único comandante, ao invés de ficar atrás do fronte de batalha, só coordenando como será,
e como vão ser as táticas. O único exército que o comandante não está lá atrás, está na frente, é o exército do Senhor, porque o Senhor está à nossa frente. A batalha é dele. Então, baseado nisso, sabendo que eu tenho irmãos do lado, sabendo que o Senhor está comigo, sabendo que Deus está à frente da batalha, nós não precisamos ter medo. E aí, queridos, fica a pergunta, líder, qual é o seu medo hoje? De que você tem medo? O que tem apavorado o teu coração? Quando vocês viraram a chave há 10 anos atrás, vivendo algo tão espetacular que tem abençoado toda a nação, eu tenho certeza que medos surgiram. E tem coisa, queridos, que só sendo crente para experimentar. O meu avô dizia isso: olha, meu filho, tem coisa que só crente mesmo, viu? Tem coisa que, não é isso? Não é isso? Tem coisa que é só crente mesmo que experimenta, não tem jeito, e isso é a realidade, porque há 10 anos atrás, vocês vivendo um novo momento da liderança, cria ou lidera, e aí vocês vêm se envolvendo com a denominação, ao ponto de 2014, ter o multiplica, ao ponto de abençoar toda a nação, e mesmo tendo medo, como será, como não será, vocês avançam, vocês entendem que é um direcionamento de Deus, e tem coisa que só experimenta quem é crente, sabe por quê? Porque há 8 anos atrás, a IBB abençoou um jovem, seminarista, que foi juntamente com outros amigos e abençoou toda uma comunidade, e hoje são mais de 700 pessoas sendo abençoadas ali, e 3 igrejas sendo plantadas. E sabe o que é que acontece? Esse movimento de amor de Deus, que gera movimento, faz com que essa igreja, que hoje está lá constituída, sendo abençoada, abençoe a igreja do Bacaxeri IBB, enviando o pastor para abençoar vocês. Vê que coisa! Uma igreja de 4 anos abençoando, pastor. Uma igreja de 64, 64 anos? IBB? Quantos anos? 62, boa. 62, uma igreja de 4 anos. Abençoando uma igreja de 62 anos. Uma igreja que há 8 anos atrás abençoou o que hoje é o pastor dessa igreja. Só coisa do reino para pensar assim. Só Deus para fazer isso. E sabe o que eu entendo? Eu entendo que muitas vezes o inimigo vai colocar no teu coração o medo. Vai colocar no teu coração que você não precisa se movimentar, não precisa sair do seu lugar de conforto. Mas se você fizer isso, tenha certeza que você não irá experimentar o que Deus está fazendo. E outra coisa, Deus, meus irmãos, entenda, Deus quer te levar para lugares extraordinários. Nem nos meus maiores sonhos passou pela minha cabeça um dia estar pregando na igreja do pastor Silvado, que sempre foi um mentor para mim. Nunca. A equipe pastoral, a organização da igreja, nunca passou isso nos meus maiores sonhos. E sabe mais? Deus vai nos levar ainda mais além, porque todos os lugares que eu vou, sempre que eu vou falar da igreja que está sendo plantada, os meus primeiros slides são sempre: a IBB nos abençoou, uma igreja em Curitiba que colocou o coração na obra, uma igreja que mesmo com medo avançou, e a igreja está sendo potencializada com isso, e outras igrejas têm orado pela IBB. Não só a minha. No mês de março estarei num evento que o pastor Silvado também conhece, que é o Exponential lá em Orlando. Estarei lá no mês de março. E na ocasião, depois da conferência, estarei pregando em 4 igrejas, falando justamente sobre a plantação da lagoa. E nessas 4 igrejas que estarei plantando lá em Orlando, no Texas, New Jersey e Nova York, estarei falando sobre a plantação da igreja, e estará lá mostrando a igreja, a IBB, que teve coragem de dizer sim ao desafio do Senhor. Deus tem nos conduzido para lugares extraordinários. Além de ter coragem, ter um coração avivado nos faz proclamar as maravilhas do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 20. Diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa foi a resposta de Pedro e João. Quando aqueles líderes disseram: a gente vai liberar vocês, mas não falem mais de Jesus Cristo. E aí ele fala: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Interessante que esse trecho é um trecho que um dia foi dito pelo próprio Cristo.
Jesus Cristo, ele responde quando os discípulos de João vão perguntar para ele, olha, João está perguntando se você realmente é o Cristo ou precisamos esperar outro. Qual foi a resposta de Jesus ali em Mateus capítulo 11? Ele diz, voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Anos depois, Pedro e João dão a mesma resposta àqueles homens. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ter um coração avivado é entender que toda oportunidade é uma maravilhosa oportunidade de conduzir alguém ao céu. Queridos, pessoas com suas vidas destruídas chegam nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o dia a dia, com as coisas que nos circulam, da família, do trabalho, da faculdade, que nós perdemos grandes oportunidades. Eu fazia curso de inglês no centro do Recife. Quando a gente decidiu plantar a igreja na Lagoa, eu comecei a mudar toda a minha rotina e comecei a fazer as coisas lá na Lagoa mesmo. Se eu corria e fazia academia em outro lugar, eu passei a fazer lá. Porque eu queria fazer relacionamentos intencionais para a plantação da igreja. Então eu decidi trocar de curso. Quando eu chego no primeiro dia de aula, eu sento. Quando eu sento, tem uma mãe do meu lado. E aí eu conversei com ela, como é que a senhora está? Tá tudo bem? Tudo bem, tá? Eu estou esperando aqui a Lívia, a minha filha, e ela está lá dando aula, que bom, não sei o quê, você é novato? Eu sou novato, estou estudando aqui, porque eu vou começar aqui uma igreja, e eu já perguntei, né? A senhora faz parte de alguma igreja? Tudo, ela disse, não, mas eu sou muito religiosa. Ai, que bom, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Eu disse, você é espírita? Tá bom, deixa eu falar uma coisa. Já que você é espírita, você gosta de ajudar o próximo, não é isso? A gente vai ter um projeto social aqui nessa igreja. E o projeto social, ele vai, as pessoas que gostam de ajudar, que maravilha, eu sou enfermeira. Eu disse, pronto, então quando a gente começar o projeto social, eu queria convidar a senhora pode me dar seu contato? Ela, você me deu o contato dela. Eu disse, sua filha tem alguma religião? Não, ela não crê em Deus, ela é ateia. E aí, dia após dia, durante 2 anos, nós fomos evangelizando ela através de mensagem do WhatsApp. 2 anos depois, ela chega no projeto, com seu jaleco, senta e começa a trabalhar. Começa a se envolver. Que bom que você está aqui, você nunca me responde a mensagem, pastor, eu fico com vergonha, porque eu sei que o senhor vai me chamar para a sua igreja, e o senhor sabe que eu sou espírita, e você sabe que minha filha não gosta. Eu disse, não, se envolva aqui, tudinho. E sabe, meus irmãos, existem momentos que a gente acha que aquela vida ali, ela não vai se render ao Senhor. Mas ela começa a se envolver de uma forma tão maravilhosa com tudo que Deus tem feito. Sabe por quê? Porque as poucas oportunidades que eu tive com ela, eu não deixei de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E sabe o que acontece 1 ano depois? 1 ano depois. Deixa eu ver se consigo passar aqui o data show. Passa aí, pode passar. Mas 1 ano depois, 3 anos depois, estávamos batizando ela, pode passar? Batizando ela, que era espírita, e a filha. Pode passar, querido. Sabe o que é isso? Porque a gente nunca deixa de falar do que tem visto e ouvido. Nunca. A palavra de Deus diz que se nós fizermos com excelência, se nós não tivermos medo, se nós entendermos que Deus está conosco, com certeza Deus fará ainda mais. Eu gosto de tocar muito numa tecla, porque isso que a gente vê aqui, uma jovem que dizia para todo mundo há muitos anos que não acreditava que existia um Deus sendo batizada, e a mãe dela que dizia, olha, eu não gosto de responder a sua mensagem, porque só vai me chamar para a igreja, eu não gosto. São uma das pessoas mais envolvidas. A Lívia organizou com os adolescentes o acampa dentro, né? A gente fez um acampa dentro lá, e ela ficou uma das responsáveis, já levou amigas para a igreja, tem sido um evangelista lá. Sabe por quê? Porque nós não podemos desistir das pessoas. É o que o pastor falou ontem, atravessar para o outro lado, que é, eu passei 2 anos enviando mensagem sem nenhuma resposta. Se eu desisto, onde estaria essa vida hoje? Se a liderança da gente desiste, se você desistir, onde estará aquela pessoa daqui a um tempo?
Não desista. E eu gosto muito de falar isso, porque nós vivemos o sobrenatural, queridos. Viver o sobrenatural de Deus é algo somente para aqueles que têm e querem ter o coração avivado. Querem ter o coração no centro da vontade do Senhor. Ontem eu citei aquele exemplo de como Deus me mostrou o lugar onde a gente ia plantar a igreja. Se um dia alguém perguntar para mim, me prove que Deus existe, eu conto essa história. Errar o caminho, receber uma ligação de 6 horas da manhã, no exato momento que a pessoa está passando por esse lugar, está numa padaria e está ali atrás 2 homens que num dia anterior houve um assalto, aqueles homens se conheciam, começaram a conversar, e a resposta foi, eu acho que aqui cabe mais igreja. Poderia ser policiamento, iluminação, escola, não, igreja. Quantas coincidências, não é coincidência, é o sobrenatural de Deus acontecendo nas nossas vidas. E isso vai acontecer também quando você se coloca na disposição do Senhor. Eu vou passar aqui os últimos slides. Quando, queridos, a casa, ela fica pequena, nós alugamos aquele espaço. E no início da pandemia, nós pensamos em desistir. Porque quando a gente vai assinar o contrato, a gente assina o contrato, estoura a pandemia, cultos online. E aí, pode passar a colocar na primeira foto lá, por favor? Isso. E aí já estava pequena a casa. E aí o proprietário chega para mim e fala, pastor, eu também sou crente, o imóvel é da igreja presbiteriana, é um imóvel que eles deixaram lá muito tempo fechado. A gente entende. Se vocês quiserem cancelar o contrato, tudo bem, está vindo a pandemia aí, já está tudo fechado, a gente não sabe como vai ser. E eu reuni a liderança e digo, e aí? A gente fica ou a gente vai? E eu marquei uma reunião no Zoom, foi a primeira vez que eu usei o Zoom na minha vida, nunca tinha usado. E eu marquei aquela reunião do Zoom, e aí está lá toda a liderança. Na época, nós tínhamos 18 líderes. Éramos 140 pessoas. 18 líderes. E quando aparece todo mundo, a gente faz um momento de oração, o tema principal era esse. Vamos para essa nova sede ou nós ficamos na garagem? E Deus tinha falado comigo uma noite anterior, dizendo o seguinte, fale para a liderança, que grande será a colheita. Quando Deus fala aquilo no meu coração, eu entro numa crise, porque eu tinha acabado de ler um livro, que o nome do livro é Prepare-se para a Chuva, que fala mais ou menos algo parecido de uma igreja dos Estados Unidos, que passa por uma revitalização, e o pastor, ele fala isso, é um livro bem antigo, ele diz, prepare-se para a chuva. Eu disse, será que eu estou sendo influenciado, ou é Deus realmente que está falando comigo? E aí eu passo aquilo ali para aqueles líderes. Tem a próxima foto, volta aí por favor, a foto do culto online. A gente começa a fazer culto online, pode voltar. E aí, queridos, naquele momento Deus começa a falar isso. Os pequenos grupos, pastor Marcos, foi assim algo fenomenal, porque nós tínhamos 6 pequenos grupos, e os pequenos grupos passaram a funcionar de forma virtual, e cada vez que tinha um dia do pequeno grupo, tinha visitantes, e mais visitantes. A gente teve, iniciando o pequeno grupo, em plena pandemia, multiplicamos pequenos grupos na pandemia, e aí, queridos, 140 irmãos antes dos cultos online. 5 meses depois, tem aquela foto que a gente passou ali, 5 meses depois a gente fez o nosso primeiro culto, depois de 5 meses, com 340 pessoas ali naquela sede. Deus foi tão maravilhoso, porque os pastores, eu via muitos pastores preocupados com relação às contas da igreja. As contas da igreja, como é que vai ser, como será, vai diminuir muito, e com certeza deve ter diminuído, mas Deus foi tão maravilhoso conosco, que em plena pandemia, em 5 meses, eu conversava com o pastor Edmilson, a igreja tinha uma entrada de 12 mil reais, uma igreja da garagem, e a gente dava glória a Deus por isso, glória, 12 mil reais, Deus tem abençoado a gente. E aí, o que é que vai acontecer? E aí, eu sou sincero, eu disse, Senhor, eu orei para o Senhor, o pastor Silvado disse, Senhor, se nesses próximos meses, quando a gente tiver culto online, se a gente conseguir pelo menos chegar a 10 mil, o Senhor vai estar nos abençoando muito, e a gente vai conseguir mudar desse lugar lá para o outro, a gente vai conseguir fazer algumas coisas. E aí, queridos, no mês de fevereiro começa a pandemia. Em março, teve a entrada dos 12 mil normais. E eu disse, agora que vai ser a virada da chave. Quando foi em abril,
A secretaria passa o valor para a gente. Teve uma entrada de 15.500. Em maio, 18 mil. Em junho, 21 mil. Em julho, 23 mil. E quando nós iniciamos a volta aos cultos presenciais, nós fechamos com 25 mil reais de entrada. Deus mais do que multiplicou o dinheiro. Sabe por quê? Porque o ouro e a prata é dele. Não é nossa. É ele que faz. E quando a gente se coloca à disposição do Senhor, ele faz isso conosco. Ele nos surpreende. O pastor Silvani falou uma coisa ontem que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ele falou: Miguel, não tem como a gente vencer Deus, não tem não. Quando a gente coloca alguma coisa, Deus faz muito mais. Quando a gente coloca alguma coisa, Deus faz muito mais. Muito mais. E aí, meus irmãos, para fechar, queria convidar aqui o pessoal do louvor. Deus tem convocado uma liderança para viver o sobrenatural. E a pergunta que fica para você, líder: você quer ter o coração avivado? Você quer experimentar algo novo de Deus para você? Você tem colocado Deus no centro do teu coração? Após 10 anos, Deus diz a essa liderança, Deus diz a vocês: eu já provei o meu amor por vocês. Eu já provei do que eu sou capaz de fazer. Agora chegou a hora da gente se levantar. E eu peço que a igreja se levante, de fato. A palavra de Deus para essa igreja é que se a igreja tiver o coração avivado, a resposta de Deus vai ser a mesma resposta que ele deu a Moisés. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Coloque Deus no teu coração e você verá coisas sobrenaturais acontecendo. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor.